Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula. Hoje faremos uma videoaula em relação à proteção do sistema elétrico de potência. Vamos estudar algumas características dos nossos relés para proteção de linha de transmissão, beleza? Bem, pessoal, eu sou o professor Pedro José For Gonçalves. Vamos começar então a nossa disciplina dessa aula. Vejam aqui, eu tenho minha relação de linhas de transmissão. Entre a minha distribuição, minha transmissão e a minha geração, as linhas de transmissão são as que representam o maior número de faltas, ok? E é por onde ocorre o escoamento de toda essa energia ao longo do nosso país, ou seja, da minha geração até o meu consumidor final. Dessa maneira, ela tem um impacto gigante sobre meu sistema interligado nacional. Vendo que esse sistema interligado nacional, até uns anos atrás, ele não interligava a todo o Brasil. Agora ele já está vendo para ligar até os pontos mais remotos do nosso país, beleza? Visto isso, ele tem que ser um sistema robusto e um sistema confiável, porque se eu tenho alguma falha, algum problema numa região distante do nosso país, por exemplo, quando aconteceu alguns anos passados, que teve um apagão no norte do país, a ONS distribuiu o quê? Uma grande carga de energia, ou seja, uma grande potência de energia para o norte. Então ela consegue fazer essas operações, ela consegue mudar o fluxo de energia para a região que mais precisa. Isso foi delimitado pelo MRE, mas isso a gente viu em aulas passadas, beleza? Visto isso, eu tenho que fazer o que? A característica de manobra, medição e proteção, correto? Nessas linhas de transmissão. Então esse meu sistema, ele tem que ter umas proteções em relação a quê? Em relação à sobrecorrente, que é a mais simples utilizada, uma proteção direcional contra fluxos contrários de corrente, umas distâncias, relés de distâncias, ok? Onde eu posso detectar a falha e até fazer uma coordenação e retaguarda desses relés em relação às minhas linhas de transmissão, e o relé piloto, que pode controlar as linhas de transmissão, isolando pedaços por vez, comunicando entre eles, beleza? Vamos ver em mais detalhes agora esses tipos desses nossos relés e sistemas de proteção. Vamos começar pelo nosso relé de sobrecorrente. Relé de sobrecorrente é a forma mais simples de proteção. Eu tenho uma falta no meu sistema, eu vou ter uma corrente mais elevada acima da minha corrente limiar do meu relé. Ele vai atuar, esse relé vai mandar o sinal ao meu disjuntor, abrindo esse disjuntor. Então ele é o mais simples, ele é mais prático, o custo também é menor, portanto ele é bastante utilizado. E por que menor? Porque ele só vai utilizar em relação também somente um TC nesse nossos sistemas. Para umas linhas de transmissão, se eu tenho elas em paralelo ou não, eu posso utilizar 4 relés, são utilizados nesse nosso sistema, porque eu tenho 3 fases e o meu neutro, correto? Se eu tenho 3 fases, eu vou ter um relé para cada fase e eu vou ter um relé de sobrecorrente no meu neutro também. Então, se eu tenho um diagrama unifilar representando uma linha de transmissão, ele vai estar representado somente como uma linha. Só que nessa linha eu tenho que lembrar que eu vou ter a utilização de 4 relés ali. As minhas 3 fases e o meu neutro. Beleza, pessoal? Lembrando que o nosso neutro é aterrado e essa relação também é muito comum em relação quando eu tenho um surto de fase terra. Beleza? Continuando então. Visto que em aula retrasada, vimos a relação da separação das nossas linhas do nosso sistema por zonas de proteção em relação aos nossos equipamentos e em relação às nossas linhas de proteção e nossos barramentos, ou seja, os equipamentos que nós desejávamos proteger e como coordenar essa relação dessas zonas de proteção, beleza? Ou seja, se eu tenho uma falta numa determinada zona, meu sistema de proteção que tem que operar é o mais próximo dessa falta, ou seja, o relé da própria zona. Se esse relé dessa zona de proteção não opera, eu vou ter coordenado meus relés de retaguarda, que vão operar em tempos superiores ao meu relé instantâneo, beleza? Vimos como ajustar essa relação de tempo de operação em relação da nossa alavanca de temporização para alguns relés, correto?
Vamos ver essa relação agora também aos nossos relés de distância e aos nossos relés direcionais. Até os nossos relés que operam relés de impedância, relés em mho, que eles falam que é os nossos relés de admitância. Vamos ver como eles operam e como coordenar esses equipamentos também, beleza? Vamos aqui, vejam, o meu relé instantâneo, no caso ele opera aonde eu tenho maior nível de corrente, correto? Se eu tenho maior nível de corrente, ele vai operar nesse momento, ou seja, mais próximo possível da minha falha. Caso esse equipamento não opere, eu vou ter relés de tempo curto, que vão estar coordenados nesse meu sistema de proteção. A minha corrente já sofre um decréscimo, porque ela está percorrendo uma certa impedância nessas minhas linhas de transmissão, até chegar nesse meu sistema de proteção coordenado. Só que o meu relé é tempo curto, então ele tem um tempo menor que esse instantâneo, ou quase instantâneo. Caso esse equipamento não opere, eu vou ter meus relés de tempo inverso, que são os relés que operam com um tempo de operação mais longo. Esse tempo de operação a gente viu que a gente pode coordenar ele através da nossa alavanca de temporização. Beleza, pessoal? Então esse relé de tempo inverso, ele vai aguardar um período, correto? Depois que ocorreu a minha falha, para entrar em operação. Diferente do meu relé daquela minha zona de proteção, que vai operar instantaneamente quando detectar essa falta. Beleza? Agora, como que a gente pode relacionar ou iniciar esse sistema de proteção? Primeira coisa, se a gente tem linhas de transmissão, a gente determina nossas zonas de proteção. Porque é sobre essas zonas de proteção que a gente vai estipular nosso sistema de proteção e coordenar ele em relação aos relés instantâneos, o meu sistema de proteção instantânea e meu sistema de proteção temporizado, ou seja, nossos relés que ficam de retaguarda. Vemos também que se eu tenho uma característica direcional, eu estou medindo também o meu fluxo, eu estou medindo o sentido que essa minha energia está se deslocando. Ou seja, antigamente era muito comum a gente ver para a distribuição sistemas somente radiais. Agora, com a nossa geração distribuída, esse aspecto está mudando um pouco. Para a transmissão, é muito comum você encontrar subestações de transmissão com mais uma fonte de energia, ou seja, vários geradores conectados, vários alimentadores conectados a essa subestação. Ou seja, eu tenho que ter uma proteção diferencial nesse meu sistema de barramento para evitar fluxos contrários de corrente, fluxos contrários de potência, beleza? Nessas zonas de proteção. Em sistemas radiais, somente uma proteção de sobrecorrente se faz necessária. Para a distribuição mais comum, você pode utilizar até elos fusíveis. Mas para a transmissão mais comum, é um relé de sobrecorrente, um disjuntor sobrecorrente e os nossos TCs, beleza? Para sistemas paralelos, já se faz mais necessário os nossos relés direcionais para evitar fluxos contrários de energia entre as minhas linhas paralelas, correto? Então vou utilizar os meus relés direcionais e vou utilizar também meus relés de sobrecorrente. Para um sistema em anel, mais ainda. Se eu tenho somente uma fonte de alimentação conectada a esse meu barramento em anel, fica um pouco mais simples. Se eu tenho outras fontes de energia, se torna mais complexo um pouco, portanto mais caro, visto que esses meus relés direcionais, por utilizar TPs também, ou seja, transformadores de potencial, são bastante caros esses equipamentos. Beleza, pessoal? Vejam aqui então esse exemplo. Temos aqui duas linhas, separei essas minhas linhas de transmissão em duas zonas. Eu tenho a minha zona 1 de proteção, minha zona 2 de proteção entre minha linha de transmissão 1 e 2. No meu barramento A estou conectado a uma fonte geradora e no meu barramento B estou conectado a uma outra linha de transmissão ou uma carga. Então eu tenho que determinar aqui quais desses relés e desses equipamentos aqui tem que serem diferencial ou de sobrecorrente. Vejam, a minha fonte geradora está conectada aqui, então ela está injetando energia nessas duas linhas de transmissão por esse barramento aqui. Como eu não tenho nenhum sistema de coordenação nesse barramento, ele injeta minha energia por igual nesses dois barramentos aqui, beleza? Visto
que essa energia flui até meu barramento B e vai para a carga. Só que, como a gente pode ver aqui, eu tenho uma falta aqui. Eu tenho um curto-circuito relacionando minhas fases e o meu terra. Por onde que vai fluir essa energia? Veja, minha energia está fluindo aqui, ela do maior potencial para o menor potencial. Nesse caso, o menor potencial vai ser essa minha falta aqui. Essa minha energia vai fluir para cá, pelo barramento A e o meu relé, meu disjuntor D3 aqui. E vai fluir pelo meu relé de D1, pelo meu relé de D2, pelo meu barramento B e pelo meu relé de D4. Veja, então eu tenho um fluxo relacionado do B e da minha carga voltando para essa falta. Então eu tenho um fluxo contrário de potência aqui. Então esse D4 seria o quê? Seria um relé diferencial. Agora, caso eu tenha uma falta em relação a essa minha linha de transmissão 1 aqui, a análise é similar. Veja, eu teria uma corrente fluindo barramento A, relé D1 até uma falta na minha linha de transmissão 1, e eu teria uma energia fluindo do meu barramento A, meu relé de D3, meu relé de D4, meu barramento B e meu relé de D2 até a minha falta na minha linha 1. Então eu teria um fluxo contrário no meu relé D2 aqui também. Então o meu relé do meu disjuntor D2 aqui seria um relé diferencial também, beleza, pessoal? Direcional, desculpa, um relé direcional também, beleza? Então D4 e D2 seriam direcionais, ok? Visto que a minha energia só flui do barramento A para as linhas de transmissão, ou seja, para a linha 2 e para a linha 1 de transmissão, os meus relés de D1 e meu relé de D3 seriam relés de sobrecorrente para proteger essas linhas de transmissão aqui, ok? Estamos querendo somente proteger as linhas de transmissão nesse exemplo, então desconsideramos a relação de proteção das nossas barras e do nosso gerador. Mas entenderam o princípio de proteção em relação aos sistemas paralelos e como utilizar nossos relés direcionais, beleza? Continuando então, uma topologia em anel. Uma topologia em anel é muito utilizada em subestações de transmissão. Aqui na nossa região a gente utiliza a Copel, né? A Copel, o sistema de barramento que ele utiliza na subestação de transmissão dela aqui da nossa cidade, é um sistema em anel, ou seja, ele pega mais de uma fonte de alimentação para energizar o seu sistema. Esse sistema em anel ele tem algumas características bastante importantes, sendo que confiabilidade, robustez e operação são extremamente elevados, então é um sistema bastante confiável, só que se torna um sistema bastante caro também. Veja, por quê? Porque a gente utilizar bastante relés direcionais, por quê? Porque ele é um sistema em anel, ou seja, eu tenho um sistema de barramento em anel. Caso eu tenha alguma falha nessas barras compondo esse sistema, eu com certeza vou ter fluxo contrário de energia. E eu preciso manter a alimentação sempre para as minhas cargas. Porque se eu tenho uma subestação de transmissão e a subestação de transmissão para, eu desenergizo uma grande parte da minha cidade, ou um polo industrial inteiro. Então esse sistema em anel não pode ficar sem energia. Então ele tem que ter um sistema de operação bastante flexível, ok? Então esses relés aqui servem para isolar somente falhas pontuais nesse meu sistema. Caso eu pegue e tenha vários barramentos, somente os relés daquela zona têm que operar. Por quê? Porque senão eu desenergizo um pedaço, uma parcela muito grande desse meu sistema de barramento, deixando de energizar um setor que não necessitava estar sem energia, beleza? Vamos ver aqui então um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, topologia em anel com um gerador somente. Eu tenho minha barra A, minha barra B, minha barra D e minha barra C. Nessas barras B, C e D estão conectados outras linhas que podem estar conectados a outras linhas de transmissão ou conectados a cargas também. Vimos que na minha barra A está conectado um gerador, então meu fluxo de potência corre do meu gerador para a minha linha de transmissão 1 e flui do meu gerador para a minha linha de transmissão 4 aqui. Veja que ele está dando o nosso exemplo aqui. Eu tenho uma falta na minha linha de transmissão AB,
Ou seja, eu tenho uma falta na minha linha de transmissão 1 aqui, entre meu barramento A e meu barramento B. Eu tenho uma falta em algum ponto dessa linha de transmissão. Veja o sentido do nosso fluxo de potência. Eu vou ter energia vindo do meu gerador, passando pelo meu relé D1, chegando na minha falta. Então D1 nesse caso aqui poderia ser um relé sobrecorrente, tranquilamente. Só que essa energia vai fluir da onde? Essa energia vai fluir do meu gerador para a minha barra A, para a minha linha entre o relé D8, D7 até meu barramento D, meu relé de D6 ao meu relé de D5 para o meu barramento C, e essa potência vem seguindo pelo meu relé de D4, minha linha de transmissão 2, meu relé de D3, meu barramento B, passando pelo meu relé de D2 até chegar nessa falta. Então, se eu tenho uma falta aqui, eu tenho um fluxo de potência até aqui, e eu vou ter um fluxo de potência percorrendo todo esse caminho. Ou seja, o meu relé D2 teria que ser um relé direcional, beleza? Vamos fazer outro exemplo agora. Eu tenho uma falta agora na minha linha de transmissão 3 aqui. Eu tenho uma falta na minha linha de transmissão 3 aqui. Tendo uma falta aqui, meu fluxo de potência está vindo pela minha linha 4, passando por esses meus relés 8 e 7, passando pelo meu barramento D, passando pelo meu relé D6 até essa falta. Só que ele vai ter um outro fluxo. Qual fluxo? Passando por D1, D2, meu barramento B, D3, passando pela minha linha 2, D4, meu barramento C e por D5. Então aqui eu vou ter um fluxo contrário de potência também nesse cara. Então veja, eu teria que ter uma proteção direcional aqui também. Beleza, pessoal? Vejam essa relação direcional. Veja como esse sistema ele é muito mais caro. Por quê? Porque em relação a essas linhas, eu posso ter vários fluxos contrários de potência. Só que é um sistema muito mais confiável. Porque se eu tenho uma falta, como do nosso exemplo aqui, na minha linha de transmissão 1, nesse ponto aqui, eu vou ter um relé sobrecorrente, vou ter um relé direcional aqui, só que eu isolo somente essa linha. Então eu consigo ainda deixar minha linha de transmissão 1 energizada sem prejudicar o meu sistema, ok? Porque imagine se eu tenho uma falta aqui, eu desenergizo, por exemplo, o meu barramento B. Eu deixo todo um setor da minha linha de transmissão 1 aqui desenergizado. Então é um sistema muito mais confiável, só que é um sistema muito mais caro também. Beleza, pessoal? Por isso vejam a importância de utilizar esses relés direcionais aqui. Beleza? Então, continuando o nosso sistema. Vamos agora ver a relação desses nossos relés de distância. Nossos relés de distância, eu vou ter eles em relação a relés de impedância, relés de admitância, relés de reatância e algumas características desses relés. Relés de distância em relação ao meu plano RX, e a gente vai ver como eles operam em todo esse nosso sistema, beleza? É muito utilizado também para determinar as nossas distâncias de uma falha. Para fazer isso, eu preciso o quê? Eu preciso de outros equipamentos. Eu vou precisar de um TC, que é o meu transformador de corrente, e vou precisar de um transformador de potencial também. Vejam aqui agora. Eu tenho meu relé de sobrecorrente, difícil aplicabilidade. Ele vai operar somente quando o meu TC sentir que tem alguma sobrecorrente na minha linha. Mas ele não vai me dizer a que distância foi ocasionada aquela falta, aquela falha. Beleza, pessoal? Se eu tenho um relé de distância constante, ele é amplamente utilizado. Ou seja, ele fica o tempo todo ali na minha linha medindo essas minhas características de tensão e corrente. No momento que eu tenho uma falta, eu tenho uma falha, ele vai medir a minha corrente de curto-circuito, minha tensão de curto-circuito e a partir dessa característica determinar uma impedância. E por essa impedância eu consigo determinar a distância que esse relé está da minha falha, ok? Então eu consigo saber precisamente, com uma certa precisão muito grande, o ponto que ocorreu essa falha. Porque diferente da nossa distribuição, que são sistemas menores,
O nosso sistema de transmissão ele opera por quilômetros. Então, se eu tenho uma falha, eu posso ter uma falha numa região muito distante. Para mandar uma equipe técnica percorrer essa linha de transmissão, se torna muito custoso, muito trabalhoso. Então, é muito comum a gente ter esses tipos de relés operando nas nossas linhas. Relação de impedância. Essa nossa relação de impedância para esses relés vai dar por um relé que opera entre meus eixos R e o meu eixo X, da minha resistência e da minha reatância. E aí a gente vai ver a característica de proteção desses relés, são utilizados bastante até para os meus geradores, correto? E para um sistema também de coordenação e retaguarda do nosso sistema de proteção. Joia? Vamos ver aqui então. Veja, se eu tenho operando nesse sistema aqui, os meus TCs e meus TPs, eu consigo ter uma relação de corrente e uma relação de tensão. A minha corrente vezes a minha tensão, eu consigo uma relação de potência. E eu consigo ver essa potência ativa e reativa na minha falha, ou seja, uma potência ativa de curto-circuito, uma potência reativa de curto-circuito. E por essa análise nesse relé de distância, eu consigo saber o quadrante que ele se encontra e com isso a distância e a falta que está ocorrendo, ou seja, o fluxo de potência também. Então, por o meu relé de distância, eu consigo ter uma relação também do sentido de fluxo dessa minha potência, correto? Em relação à potência que eu tenho aqui, em qual quadrante ela se encontra. Se ela está no sentido positivo ou se ela está no sentido negativo do meu fluxo de energia. Beleza, pessoal? Vendo que aqui eu tenho minha potência ativa e aqui é a minha potência reativa desse nosso sistema, ou seja, seriam potências de curto-circuito que eu determinaria para ver o sentido dessa fluxo de corrente de falha, de potência de falha meu, beleza? Vamos ver um exemplo agora como ele é aplicado. Eu tenho uma linha de transmissão composta por 4 barramentos, A, B, C e D. Eu separei 3 zonas de operação em relação à minha linha entre AB e a minha linha BC e a minha linha CD, ok? O que está ocorrendo aqui? Observe que a zona de proteção desse meu relé aqui, ele protege o quê? Ele protege, a minha zona 1 protege somente 80% da minha zona de proteção. Veja que a minha zona de proteção 2, ela protege 50% entre BC e protege totalmente a minha linha entre meu barramento A e meu barramento B. E a minha zona de proteção 3, ela protege totalmente a minha linha entre AB, protege totalmente a minha linha entre BC e protege 25% da minha linha CD. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma falha, por exemplo, aqui, nesse ponto entre o meu barramento C e meu barramento D, a minha zona de proteção 3 vai entrar em operação. Ou seja, nesse caso ele teria que ser instantâneo e seria um processo contrário de operação. Se eu tenho, por exemplo, uma falha, na minha zona 1 aqui, nesse ponto, esse relé aqui, ele seria instantâneo, correto? Eu teria uma operação instantânea do meu sistema de proteção da minha zona 1, correto? Depois eu teria uma proteção dessa zona aqui, da minha zona 2, depois eu teria uma proteção da zona 3. Veja que o tempo ele vai aumentando em relação às zonas de proteção mais distantes. E se faz vice-versa em relação ao meu sistema de proteção. Se eu tenho uma falha nesse ponto aqui, por exemplo, o meu sistema de proteção, veja que a minha zona 1 não protege lá, minha zona 2 não protege lá, quem teria que proteger seria minha zona 3. Minha zona 3 protegeria aqui. Caso essa zona não proteja aqui, minha falha passaria para frente, entraria meu sistema de proteção da zona 2. Caso ela não operaria, passaria para frente até o sistema de proteção da minha zona 1, sendo o meu sistema de retaguarda, meu sistema de distâncias coordenados. Beleza, pessoal? Dependendo do sentido do nosso fluxo de energia. Então veja que eu tenho um sistema coordenado em relação a essas zonas de proteção aqui. Ok, pessoal? Isso é muito importante para o nosso sistema de proteção do sistema elétrico de potência.
Vemos agora, observem aqui, ó. Eu tenho um diagrama de impedância. Esse diagrama de impedância ele é dado pelo meu eixo X, desculpa, meu eixo X aqui, meu eixo R aqui, ou seja, minha resistência real e minha resistência imaginária. Aqui estão minhas reatâncias e aqui estão as minhas resistências. Por isso, um sistema, um diagrama de impedância. Veja que esse meu diagrama de impedância tem uma zona de proteção, eu vou ter outra zona de proteção e eu vou ter uma terceira zona de proteção. O que seriam esse B, esse C e esse D? Esse B, esse C e esse D seriam falhas, por exemplo, pontuais nessas minhas zonas de proteção, correto? Aqui eu consigo determinar a distância que ele tem em relação ao valor de resistência e o valor de reatância, o valor de resistência e o valor de reatância, o valor de resistência e o valor de reatância. Poderia colocar também nessas zonas de proteção um barramento. Poderia botar um barramento aqui, outro barramento aqui e outro barramento aqui. Veja que o barramento D, nesse caso, por exemplo, ele não estaria dentro das minhas zonas de proteção. Então esse meu relé não consideraria qualquer falha aqui como falha, correto? Eu tendo essas minhas zonas de proteção englobando aqui esse meu barramento C e esse meu barramento B, se ocorre uma falha aqui ou se ocorre uma falha aqui, eu consigo coordenar esse nosso sistema em relação a essas zonas de proteção, beleza? Por exemplo, se eu tenho uma falha aqui no meu barramento C, primeiramente, meu sistema de proteção dessa zona aqui, ele teria que atuar. Caso ele não atuasse, o meu sistema teria que atuar se a minha falha chegasse a esse barramento. Agora, se eu tenho uma falha no meu barramento B, esse meu sistema de proteção da minha zona onde ele se encontra teria que atuar. Caso ele não atuasse, a minha zona de proteção do meu barramento C atuaria. Por quê? Porque a zona de proteção do barramento C engloba a zona de proteção do barramento B também, beleza? É muito incomum você encontrar nos seus equipamentos, nos seus relés de proteção à distância, se você pegar o manual dele, o fabricante já dá esses gráficos para vocês de proteção, ok? Então é muito comum você ver isso no manual para saber como proteger ele em relação a uma característica de temporização, para você coordenar esses seus relés. Observe aqui agora, dentro da zona circular, se eu tenho uma falha, ele vai operar. Se ele está fora da minha zona circular, ele não opera. Então veja, se eu tenho uma falha aqui, ele não opera. Se eu tenho uma falha aqui, essa zona irá operar. Se eu tenho uma falha aqui, primeiramente essa zona, se ela não operar, é a zona do meu barramento C vai operar, ok? Então, e se eu tiver, por exemplo, uma falha numa distância muito longa, muito afastada das minhas zonas de proteção, meus relés não vão operar. Eles vão interpretar essa falha como uma operação normal de uma carga que está conectada nessa minha linha de transmissão, beleza? Vamos ver agora aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo. Eu tenho as minhas impedâncias equivalentes aqui e eu tenho esse nosso sistema de proteção aqui, impedância, correto? Do nosso relé de distância. Veja, eu tenho algumas impedâncias aqui. Eu tenho impedância 5 aqui e 5 aqui. 0,5, 2,7. 0,5 vai estar mais ou menos aqui, 2,7 mais ou menos aqui, então está possivelmente dentro dessa zona de operação, correto? Se eu tenho uma falha e ele me dá um sinal desse aqui, ele vai entrar em operação. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma impedância equivalente de 1,3 menos 4,2. 1,3 vai estar aqui, menos 4,2 vai estar por aqui, então meu ponto de falha estaria aqui. Se essa falha detectasse com esse nível de impedância em relação à minha tensão e minha corrente de curto-circuito, dado pelos meus TPs e meus TCs, ele entraria em operação também mandando abrir o meu disjuntor, abrir minha seccionadora. Se eu tenho uma falha agora em 3 e 4, 3 está mais ou menos aqui, 4 mais ou menos aqui, ele estaria aproximadamente em cima da linha. Se ele se encontra em cima da linha, ele não opera. Correto? Se a minha falta está localizada no limiar dessa zona de proteção, ou seja, em cima dessa linha vermelha aqui, ele não entraria em operação, ok? Ele interpreta como se estivesse fora da zona de operação desse relé.
Se eu tenho agora 2 e 6, 2,5 é bem no meio, 6 vai estar mais ou menos aqui, então ele está totalmente fora, não entraria em operação. Beleza, pessoal? Nesse caso, meu ponto B, meu barramento B aqui, se eu tenho uma falta nele, ele está fora da minha zona de proteção, esse relé aqui não entraria em operação. Esse aqui está totalmente fora, né? Ele estaria em 9 aqui, a minha falta estaria mais ou menos aqui, ó. Então, estaria totalmente fora. Veja que aqui eu tenho minhas reatâncias, né, imaginárias, e aqui eu tenho minhas resistências reais. Então, meu eixo das resistências, meu eixo das reatâncias, por isso uma análise da impedância desse relé. Beleza? Vejam aqui, então, todo o valor de impedância, para ser equivalente dentro do circuito, ele opera. E aí eu tenho minhas relações que eu passei para vocês. Impedância equivalente 1, 2 ele opera, então 1, 2 ele vai operar. A3 na circunferência ou muito próximo ele não vai operar, como eu comentei com vocês. A4 aqui ele está fora e A5 ele está fora também, eles não operam. Como essa aqui está muito afastada, possivelmente ele dessa zona de proteção desse relé, possivelmente esse relé interpretaria essa falta como uma operação normal da nossa rede, como se tivesse alguma relação com a carga que você está alimentando, beleza? Vejam agora, ele ficaria exatamente nesse nosso diagrama aqui, ó. Uma falta 1, falta 2, falta 3, outra falta 4 aqui, correto? A falta 5 estaria lá para frente. Joia, pessoal? Beleza, então. Continuando esse nosso sistema de proteção. O meu relé piloto. Como que esse nosso relé piloto opera? Ele vai ter a relação de um relé mestre e um relé escravo, ou seja, você vai ter uma comunicação entre esses dois relés. Ele é bastante útil quando você quer tirar uma zona inteira sem energia, você quer excluir uma zona inteira do seu sistema energizado. Veja, protege toda uma linha e rápido acionamento, porque se uma falta passa pelo meu relé escravo ou se ela passa pelo meu relé mestre, no momento que essa falta passou pelos meus equipamentos de medição e esse relé interpretou essa falta, ele já manda um sinal instantâneo para o meu outro relé, falando para o outro relé, ó, deu um problema aqui, manda abrir o seu disjuntor, senão vai dar problema no nosso sistema. Então veja, ele é um sistema comunicado. Relés nas extremidades das minhas linhas, podendo ser direcional ou de distância também. Aí a característica direcional e de distâncias tem que ser levada em consideração, ou seja, tem que ser feita uma análise em relação ao nosso fluxo de potência e em relação à disposição, né, a topologia desse sistema também, e a região que eu quero proteger, a minha zona de proteção. E ele se torna bastante ineficiente se o canal de comunicação falhar, lógico. Porque se ele é um sistema comunicado entre o meu relé mestre e o escravo, e eu tenho uma falha nessa comunicação, esse meu sistema de relé piloto ele não vai operar como ele devia, correto? Isso pode ser feito de várias maneiras, por rádio, GSM, hoje em dia bastante feita por fibra ótica, que torna muito rápida essa comunicação. Beleza, pessoal? Vamos lá então, continuando. Relés de distância por impedâncias. 3 zonas empregadas consecutivas na mesma zona, característica direcional na zona 1 e na zona 3. Observe aqui, ó. Veja o nosso exemplo que a gente esboçou lá atrás. Eu tenho aqui um relé de distância por impedância. Eu tenho as minhas curvas de impedância aqui entre o meu eixo X e o meu eixo Y. Ou seja, a minha resistência real e a minha reatância, que é a parte imaginária da minha impedância. Aí eu tenho a minha zona de proteção desse carinha aqui, entre meu barramento B, meu barramento C e meu barramento D. Vimos que o meu barramento B, ele protege 80% dessa zona, a zona C protege 50%, desculpe, e a zona D também 50%. Se ele detecta uma falha aqui, ó, ele vai atuar em relação a quem? B atua em relação a qualquer falha aqui, coordenado com esse sistema. A nossa zona 2, ela vai atuar somente 50% das vezes, e a zona 3 somente 3%, porque essas falhas aqui estão quase todas fora da nossa proteção desse nosso relé de impedância, ok? Ele só vai atuar dentro dessa zona cinza aqui, por isso a minha característica direcional também, correto? Como que eu determinava essa característica direcional? Vimos lá atrás. Em relação à minha corrente e à minha tensão, consigo determinar minha característica de potência, ativa e reativa.
Então eu consigo saber o fluxo de potência que ele está ocorrendo em relação ao quadrante que ele está localizado, em relação à minha potência ativa e as minhas potências reativas, correto? Vejam agora então, ele é direcional somente na região cinza, ou seja, eu consigo determinar somente um fluxo radial, ele somente está indo no mesmo sentido. Se eu tenho um fluxo contrário aqui, ele vai detectar nesse ponto, correto? Beleza então, pessoal, vamos ver agora esse sistema aplicado para várias linhas de transmissão em paralelo. Várias linhas de transmissão em paralelo. Como que eu determino esse cara? Veja, eu tenho duas fontes geradoras. Agora, em vez de uma, eu tenho duas. Aqui eu teria minhas cargas ou outras linhas de proteção. Veja que toda a minha energia carregada no meu barramento A está sendo distribuída pela minha linha de transmissão 1, pela minha linha de transmissão 2 e pela outra linha de transmissão 3 aqui. Ficou 2, mas era a linha de transmissão 3 aqui também. Então vou ter uma zona de proteção nessas minhas linhas 1, vou ter uma segunda zona de proteção na minha linha de transmissão 2 e vou ter uma terceira zona de proteção na minha linha de proteção 3. Agora, quais relés seriam direcionais e quais não seriam direcionais? Veja, isso é muito importante. Por quê? Porque está tudo em paralelo. Se eu tenho uma falta, por exemplo, na minha linha 1, meu fluxo de energia seria da barra A para essa falta, e eu teria um fluxo contrário de energia da minha linha 2, pelo meu relé 4, pela barra B, pelo relé 2 até essa falta, e um fluxo de energia do relé 5 pela minha linha 3, pelo meu relé 6, pela minha barra B e pelo meu relé 2. Então esse meu relé D2 aqui teria que ser um relé direcional, beleza, pessoal? E o meu D1 poderia ser relés de sobrecorrente, porque baratearia muito meu sistema. Não tem porquê desse relé ser um relé direcional, que seria bem mais caro. Veja que o mesmo princípio eu posso aplicar tanto para a minha linha 2 quanto para a minha linha 3. Vamos ver outro exemplo. Se eu tivesse uma falta aqui na minha linha 2, eu teria um fluxo de energia vindo da minha barra A pelo meu relé de D3 até essa falta, e teria um fluxo de energia vindo pela minha barra A, D1, linha 1, D2, B e D4 até essa falta. Então ele passaria por essa barra, por esse relé, por essa linha, por esse outro relé, por essa barra, por esse outro relé até a minha falta, correto? E o mesmo fluxo ocorreria pelo meu relé de D5, minha linha 3, meu relé de D6, minha barra B e meu relé de D4 até a minha falta. Então se eu tenho uma falta nesse ponto aqui, o meu relé D3 ele teria que ser um relé de sobrecorrente, e o meu relé de D4, como pode ocorrer um fluxo contrário de energia, ele teria que ser um relé direcional. Então D1, D3 e D5 seriam relés de sobrecorrente, e D2, D4 e D6 seriam relés direcionais. Beleza, pessoal? Quais são as ações que eu tenho que determinar para fazer esse sistema de proteção? Primeira coisa, determinar as minhas zonas de proteção, os equipamentos que eu quero proteger. Segunda, eu tenho que determinar qual sistema de proteção que eu tenho que implementar, que eu tenho que implantar lá. Se eu vou precisar de relés direcionais, se eu vou precisar de relés de sobrecorrente, que para fazer isso, que tipos de equipamentos. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa análise anteriormente, porque na hora de eu comprar esses equipamentos para construir meu sistema de proteção, eu tenho que minimizar os custos desse nosso sistema, aumentando também a nossa confiabilidade. Então eu tenho que fazer mais com menos. Ou seja, eu tenho que fazer uma análise correta das minhas zonas de proteção, uma análise correta desses fluxos de potência e dessas impedâncias desse meu sistema, correto? E determinar o que? Os equipamentos mínimos com mais confiabilidade e com maior proteção possível, beleza? Visto que quanto mais simples o meu sistema de proteção, logicamente mais barato ele vai ser também. Aí eu tenho que determinar se eu vou precisar de relés direcionais, relés sobrecorrente, relés de distâncias, entre tantos outros que vamos ver nas próximas aulas, beleza? Vimos lá então que D2, D4 e D6 seriam os direcionais.
porque eles podem proteger contra curto em qualquer ponto da nossa linha, sobre correntes circulantes D1, D3, D5, porque eles se tornam um sistema radial, o fluxo só vai de potência neles, só vai em um sentido. Então eles seriam relés de sobrecorrentes, somente disjuntores e TCs seriam necessários ali, ok? Se eu aumentar minhas linhas em paralelo, eu poderia aumentar também mais um relé direcional e mais um relé de sobrecorrente e assim por diante, a não ser que eu ligasse esse sistema em anel. Se eu ligasse o sistema em anel, o meu sistema de operação mudaria. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham ficado bem claro esse princípio de proteção em relação relés direcionais, relés de distância, correto? Relés de impedância. Foi uma introdução a esses nossos equipamentos. Em aulas futuras vamos entrar mais a fundo no método de operação, como programar esses relés, como dimensionar esses relés, beleza? Aqui é só uma característica de análise e topologia desses nossos sistemas e operação deles. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Entrem em contato comigo. Beleza, pessoal? Então nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço.